erro foi quando eu fiz o meu BC com 10 meses de transição capilar. Eu quero comentar aqui com você, na verdade eu quero falar pra você o meu relato, por que foi o pior erro. E se você tá pensando em fazer o seu BC, fica aqui nesse vídeo, vai ser rapidinho, vai ser um papo, enquanto a gente vai conversando, eu vou lavando a louça. Enfim, bora lá. Vou virar um pouquinho você pra cá, pra mim acabar de lavar essa louça enquanto a gente vai conversar. Vou começar desde o início. Quando eu fiz o meu BC, foi dia 15 de outubro de 2023. Foi num sábado. Eu já estava aí com uma transição capilar com 10 meses. Foi, né, no caso, a minha terceira transição capilar. Já tinha as outras duas, né? A terceira eu realmente consegui concluir. As outras duas, eu nunca passei de 2 meses. E essa, eu consegui passar. Eu já estava chegando com 10 meses. Só que como eu estava chegando com 10 meses, o que estava acontecendo? Eu não estava me sentindo bonita, porque meu cabelo, e se você já viu outros vídeos, se você não viu, convido você a assistir meus outros vídeos, mostrando como que era o meu cabelo até na cintura com química, não é pra me gambar não, mas meu cabelo era muito bonito com química. Aí você fala assim pra mim, tá, não é pra você se gambar, por que você fez então? Porque eu tive corte químico. Dentro do meu cabelo tinha um monte de falha, e por isso que eu tava tentando, né, como eu falei, 3 vezes passar pela transição capilar. Só na verdade, na terceira vez, as 2 vezes eu não consegui, a terceira eu consegui, e eu consegui chegar a tanto tempo, foi os 10 meses aí. Tá. Dito isso, quando eu estava com o cabelo aí crescendo, porque no primeiro mês foi até que tranquilo, no segundo mês foi até que tranquilo, no terceiro mês começou a ficar meio embaçado, meio complicado, porque o cabelo começou a parecer um capacete. No quinto mês, Jesus do céu, era para sair correndo. No sexto mês, meu cabelo já estava parecendo uma aranha. Eu acho isso muito engraçado. Quem tá na transição capilar, né, o cabelo ele incha de uma tal maneira, e os cabelos com química vai parecendo o cabelo do Smiggle, sabe? Aqueles bem pouquinho assim. Parecia já o cabelo do Smiggle. Não tanto, né? O cabelo do Smiggle não tinha tanto. Não sabe o que é Smiggle? É do Senhor dos Anéis. Enfim, vamos lá. Aí, meu cabelo começou a inchar e começou a parecer uma aranha. De verdade. Porque como ele ia crescendo, e as pontas que ficava aparecendo as patinhas da aranha. E aí eu não gostava, mesmo fazendo penteado. Eu gosto, sabe? Eu gosto de cabelo. Eu sempre gostei de mexer com cabelo, tanto que eu falo que vai ser minha outra profissão, vai ser fazer um curso de cabeleireira. E aí eu fazia os penteados, me sentia até que bonita, usava acessório, até que me sentia bonita, pra chamar mais atenção o acessório do que pro meu cabelo, né? Tá, fui cortando, até chegar em cima do ombro. Quando chegou em cima do ombro, aí que piorou a situação, porque aí ele ficava mais cheio e a ponta parecia filhote de aranha. Tava tenebroso. O que eu fiz? Num sábado, eu simplesmente acabei de tomar meu café, tava vendo aqui uns vídeos no YouTube e comecei a ver umas moças falando sobre a tal do BC, que é o Big Shop. O que eu fiz? Cortei, simplesmente. Fui lá e cortei. Acabei de ver o vídeo, fui e cortei. Assim. Aí, quando eu estava cortando o meu cabelo, foi maravilhoso, porque eu vi aquele cabelo indo embora, né? Só que ao mesmo tempo começou a me bater um desespero, porque o cabelo começou a encolher. Porque eu achava que já tava grande, como o cabelo liso tava puxando o natural, os cachos estavam compridos, eu falei, nossa, vai ficar aqui, ó, pra cima do ombro. Por isso que foi o meu pior erro. Eu devia ter esperado, coloquei cortado na meta que eu falei, porque a minha meta era com 12 meses, ou acima de 12 meses, que é 1 ano. Não, eu fui e cortei com 10 meses, faltava tão pouco tempo, por que eu fiz isso? Então, se você tá passando aí pela transição capilar, eu não sei quantas vezes você já tentou, como eu, assim, uma coisa que eu dou um conselho pra você de amiga, espera, não faz igual eu, não vai na loucura por causa que eu vi um vídeo de tal menina falando. Por quê? Quando você tá com o cabelo na transição capilar, a sua mente é de um jeito. E quando você passa, né, pelo Big Shop, você faz realmente o Big Shop, a sua mente muda totalmente. E não é para um lado bom. De verdade, eu vou ser bem sincera, não é para um lado bom, porque aí vai ser pior o sentimento que você tem sobre o seu cabelo, sobre você. Só que aí que você tem que ser forte. Como eu falei pra você, eu já fazia penteado, eu já fazia um monte de coisa, então eu tentei focar em outras coisas pra não pensar no meu cabelo, sabe? Pra não pensar. Como foi num sábado, dia 15 de outubro de 2023, quando foi na segunda-feira eu tinha que voltar. E aí, como eu vou voltar com aquele cabelo curto? Voltei. Tem foto aqui, eu já mostrei vídeo, que eu tô com uma camiseta laranja. Se você não viu, procura aqui no canal, tem um vídeo
vídeo que é o dia que eu fui para a escola com o cabelo bem curtinho, que eu coloquei uma tiara, eu fiz acho que se eu não me engano, um penteado aqui na frente com umas liguinhas, tô com um brincão, tô com uma camiseta laranjada. Foi o dia que eu fui na segunda-feira, foi o meu primeiro dia de serviço com o cabelo natural, completamente sem química, sem, ele estava naturalzinho. E as pessoas, elogiavam, outros não, outros não falavam nada. Só que ao mesmo tempo, quando eu fiz isso, quando eu cortei, foi libertador. Não vou falar pra você que não foi libertador. Foi sim, foi muito libertador. Só que, como eu falei, é outro sentimento. Você tem um sentimento com o cabelo, mas pelo menos você consegue prender. Você consegue passar uma gelatina, você consegue fazer um penteado. E agora com o cabelo curto? Porque você vai ficar se sentindo igual homem. O seu sentimento é, nossa, tô parecendo um homem. Nossa, eu não tô bonita porque mulher bonita tem que ter cabelo comprido e não é assim, sabe? Por isso que eu tô falando pra você. Quer fazer o seu Big Shop? Faça. Mas não vai na cabeça dos outros, porque eu fui na cabeça daquele vídeo, daquela pessoa. Não tô também julgando essa pessoa, sabe? Não é isso. Só tô falando também que muitas das vezes a pessoa vai falar pra você que é a melhor coisa. Não é. Eu tô sendo bem sincera pra você. Não é. Tem que ser muito forte de verdade. Tem muitas meninas que veio falar pra mim que cortou o cabelo com um mês. Sabe como que eu tô chamando elas? De guerreira. De verdade. É uma guerreira, porque eu com 10 meses já me sentia muito estranha. Imagina ela com 10 meses de transição capilar e cortar. Então, crie uma meta e crie essa meta para você cortar o seu BC e siga ela. Consiga concluir ela, porque é a melhor coisa, sim, cortar, fazer o Big Shop. Não tô romantizando, mas eu tô falando que porque você vai sentir com uma força, porque tem um ditado que fala assim, a própria mulher que consegue cortar o cabelo, ela não consegue, ela consegue fazer tudo, e realmente, depois disso, depois que eu passei por esse momento de julgamento, de olhares, dessas coisas, eu não deixo ninguém mais falar as coisas pra mim, não deixo. A pessoa vai falar pra mim, eu vou na lata. Só que eu não vou maltratar a pessoa, porque muitas das vezes eu era considerada assim, nossa, você é grossa. Eu não sou grossa. Por que eu tenho que escutar o que você tá falando sobre o meu cabelo, sobre a minha aparência, e eu não posso falar nada? Por isso que eu tô falando pra você. Quando você corta o seu cabelo, você faz o seu BC, é outro momento. E muitas das vezes não é legal. Então, cria uma meta. Quer cortar com 1 mês, 2 meses, 3 meses? Seja forte, porque você é guerreira. É isso que eu tô falando para as meninas, algumas meninas que me seguem lá no TikTok, que me seguem lá no Instagram. Se você não me segue, já me segue, porque eu estou lá agora o tempo todo conversando com elas. É muito gostoso ver que meninas, como eu tô falando, que o pior erro foi quando eu cometi com 10 meses. E ela falar para mim que ela fez com 1 mês. Eu falei, menina, você é muito guerreira de verdade. E aí eu pergunto como que foi, elas falando. Então, por isso que eu falo, quer fazer a transição capilar, né, tá passando pela transição capilar, tá fazendo vai fazer seu Big Shop, marca uma meta, e se você der a doida igual eu, querer cortar, não tem importância, tá? Não tem importância. Eu só quero que você entenda uma coisa, muitas meninas já passaram por isso, eu já passei por isso, quando o meu cabelo tava crescendo, foi um desafio, porque eu não sabia cuidar também dele. Aí, esse assunto para outro vídeo, eu quero contar um pouquinho para você como que foi, porque aí é outro sentimento, falar, meu Deus do céu, vou tacar uma progressiva aqui, porque é a melhor coisa, que eu não sei lidar com esse cabelo. Isso, é realidade, tá? Então, crie uma meta, não vai na cabeça dos outros, não seja tal do piolho, tá? Não tô aqui querendo diminuir você, longe de mim, não é isso. Eu só quero falar para você que é gratificante fazer o Big Shop? Muito, muito gratificante. Só que eu tenho que ser sincera para você. O sentimento que você vai ser, no começo, desesperador, só que depois você vai ficar muito forte. Então, se você fosse aqui, minha amiga, nesse exato momento, falasse assim para mim, Mel, eu vou fazer meu Big Shop amanhã. Eu estou com 5 meses de transição capilar. O que você me aconselha? Amiga, só de você pensar em querer fazer isso, você já é guerreira. De verdade. Pra mim, você já é guerreira. O que eu aconselho você? Com 5 meses de transição capilar, querer fazer o seu Big Shop? Entenda isso. Você já é guerreira. Não deixa ninguém te maltratar. Não deixa ninguém ditar o que você deve e o que você não deve com o seu cabelo. Porque as pessoas vão falar. E se elas falarem, seja humilde de falar também. Não deixa elas diminuir você. É isso que eu tô falando muitas das vezes, falando que você é minha amiga. Mas assim, já teve gente, sabe, que veio perguntar isso pra mim. Ah, o que você acha? Eu quero cortar. E eu falo isso, a pessoa já é guerreira. A
pessoa já é guerreira de pensar em querer fazer. Então, vou fazer Big Shop Quintal. Não vou fazer agora, vou esperar, vou fazer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje em dia, se eu voltasse a alguns anos atrás e falasse, e fosse naqueles dias que eu fiz o meu BC, né? Falasse, ó, você vai passar por isso, isso e isso, só que lá no futuro, que é hoje, com esse cabelo, o cabelo vai ficar maravilhoso, eu não ia acreditar. De verdade, eu não ia acreditar. Mas esse vídeo é mais pra falar mesmo, sabe, assim, pra contar um pouquinho o meu relato e pra você entender que a mulher, quando ela faz o BC, a própria mulher, principalmente a própria mulher que faz o próprio BC, ela é muito guerreira. E se você tá pensando em fazer seu BC, depois vem comentar aqui pra mim. Como que foi? Qual foi o sentimento? Porque é muito libertador, de verdade. Eu sei que eu tô falando aqui um monte de coisa, é uma mistura de alegria, tristeza, mas é verdade, é isso. Eu não tô mentindo. Quem já passou pela transição capilar pode comentar aqui, que eu não tô mentindo, tá? Espero que você tenha gostado. Não me deixe de seguir lá nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, que eu tô sempre lá conversando com vocês também. Curta esse vídeo, compartilha com a amiga que tá pensando em fazer o BC agora, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Fala, ó, tem uma doida lá que tá falando que ela fez com 10 meses o BC e é isso aqui, isso, aquilo, outro. Compartilha com ela. Porque realmente eu criei esse canal pra gente conversar, pra gente trocar as experiências e eu falar pra você de verdade. Ó, amiga, se você fizer, vai ser isso, aquilo, outro. Sabe aquela amiga que fala a verdade na cara, que chega a doer? É dessas. Às vezes eu sou considerada até um pouco grossa. É isso, ó. Um grande beijo. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!